Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E no vídeo de hoje, corte CC. Manda a vinheta. Muito bem, vamos dar uma olhadinha lá no AutoCAD. Antes de nós começarmos o corte CC, vamos fazer uma pequena correção aqui no corte AA. A legenda ela ficou trocada. Então, vou dar um duplo clique na legenda. No lugar de planta 03, eu vou colocar planta 02. E no lugar de corte BB, na verdade, o corte AA. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar lá para as instruções. Para fazer o corte CC, considere 10 centímetros de espessura de piso da varanda, 18 centímetros do piso interno da casa, no caso ali na sala de estar-jantar, 2,8 metros de pé direito e 10 centímetros de espessura de laje. Mantenha a camada cotas desativada. Então vamos desativar a camada cotas. Apaga a lâmpada ESC. Acione a camada alvenaria em corte. Coloque uma linha de base vertical chamada de linha de terra ou simplesmente LT a uns 3 metros à direita da planta baixa, pegando toda a sua extensão. Então, vamos ativar a camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou pousar o cursor no início do beiral e caminhar 3 metros aproximadamente, 3,80 m, tá? Para frente. Vou acionar a tecla F8, o orto, vou pousar no final do beiral e começar a caminhar para a direita. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha. Posso desligar o orto pressionando a tecla F8. Dê deslocamentos nessa linha de 0,1, 0,18, 2,8 e 0,1 metros para a direita para formar a varanda, o piso interno da casa, o pé direito e a laje. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,1, Enter. Vamos dar um zoom. Vou clicar na linha e vou clicar à direita para formar o piso da varanda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Enter para chamar o comando deslocamento novamente. E eu vou informar a distância de 0,18. Clica na linha que eu acabei de deslocar. Desloca ela para a direita novamente para formar o piso interno da casa. Enter 2 vezes, né? Que aí o Enter finaliza e o segundo Enter chama o comando novamente. Informa a distância, 2,8. Enter. Clica na linha do piso, joga para a direita. Enter 2 vezes, informa a distância, 0,1. Enter. E aí eu vou formar a laje com 10 centímetros de espessura. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom. Item 31. Use linhas de construção, opção horizontal, para projetar os vértices da planta baixa, atingido pela linha de corte CC, nas linhas verticais que eu acabei de desenhar. Comece com a projeção do beiral na camada cobertura, em seguida a varanda na camada alvenaria em vista, a janela do dormitório na camada esquadrias e, por último, os vértices correspondentes às alvenarias na camada alvenaria em corte. Então vamos lá para o AutoCAD. Vamos primeiro ativar a camada cobertura, expande a ribbon desenhar, pega o comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, escolha a opção horizontal. Vamos marcar o início e o fim do beiral. Enter. Vamos lá no menu de camadas, ativar a camada alvenaria em vista. Enter para chamar o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, horizontal, vamos marcar aqui a varanda. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vamos ativar a camada esquadrias. Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, horizontal, vamos marcar aqui a janela do dormitório e o final da janela. Enter para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vamos ativar a camada alvenaria em corte. Enter para chamar o comando linha de construção, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos marcar agora as espessuras de parede. Então vamos pegar aqui a parede do banho, a parede que divide o banho do dormitório, a parede que divide o dormitório
da sala de estar-jantar, a parede que divide a sala de estar-jantar da varanda e o pilar da varanda. Enter para finalizar o comando linhas de construção. Ao todo, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas de construção. Vamos retornar lá para as instruções. O resultado é mostrado abaixo, 14 linhas de construção horizontal. Então está aqui o corte CC e eu tenho aqui exatamente 14 linhas de construção. Item 32. Acione o comando aparar. Então vamos fazer a limpeza do corte CC. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou dar um clique à direita e um clique à esquerda, pegando todo o corte CC. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão cortados? Ora, eu vou pegar exatamente a mesma seleção. Eu vou dar um clique à direita e um clique à esquerda, pegando todo o corte CC. Enter para finalizar o comando aparar. E aí eu deletei todas as linhas de construção que não são mais necessárias. Vamos retornar lá para as instruções. O resultado é mostrado abaixo. Então aqui à direita eu tenho o resultado do corte CC já limpo. Item 33. Rotacione o corte CC de 90 graus no sentido anti-horário. Tome como ponto base o canto superior direito da laje. Se necessário, desfaça a rotação para consultas periódicas. Então vamos retornar lá no AutoCAD, comando rotacionar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar todo o corte CC, vou dar um clique à direita e um clique à esquerda. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o canto superior direito da laje. E eu agora posso rotacionar. Toma cuidado que às vezes se você tiver com o orto ligado, vai dar uma certa confusão aqui. Então é bom verificar se o orto está desligado. Ou você vai com o próprio mouse, ou então você digita o ângulo. Eu vou digitar o ângulo de 90 graus. Enter, diminui o zoom e agora fica mais fácil trabalhar com o corte CC nessa posição. Item 34. Colocando-se na posição de um observador na linha de corte CC, com o comando aparar, apague as linhas desnecessárias. A laje e o contrapiso devem ficar inteiriços. Então vamos lá para o AutoCAD. Essa linha aqui é a linha do beiral. Então vou clicar aqui no grip, jogar ela lá para cima. A mesma coisa aqui do outro lado. Essa linha aqui é a linha de varanda. Também é a linha de coluna. Vou, por enquanto, pegar essa linha e vou jogar ela aqui para baixo para marcar o piso da varanda. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E agora eu vou fazer a limpeza das linhas. Então não tem essas linhas aqui do lado, nem essas linhas aqui do lado. Aqui é o piso da varanda e essa linha aqui de cima corresponde ao piso interno da casa. Então ela precisa ser apagada. Vamos dar aqui um zoom. Aqui é a linha da coluna, eu vou deletá-la. Aqui também não tem essa linha. E nesse ponto aqui eu vou abrir uma janela e vou caminhando para a esquerda. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha que sobrou aqui eu posso clicar sobre ela, pega o grip e joga ela lá para frente para formar o piso da varanda. ESC. Eu agora vou fazer a limpeza da laje. Vamos dar um zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí, com muito cuidado, eu vou abrir uma janela e vou apagando as linhas que estão dentro da laje. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom e dar uma olhadinha em como que está ficando a casa. Retornando às instruções, desloque a linha do piso do banho 0,03 metros para baixo e apare a linha original. Lembrar que o piso do banheiro ele é rebaixado em relação ao resto da casa. Então, o piso do dormitório e o piso da sala de estar estão a mais 28 centímetros acima do nível do solo e o piso do banheiro está a mais 25 centímetros. Então, vamos lá. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância 0,03, clica no piso, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou pegar a linha do piso original, vou clicar no grip e colocar na posição correta. ESC. Em seguida, vou pegar a linha de parede,
e vou jogar para o piso do banho. Clica, joga aqui para o piso do banho, a mesma coisa aqui do outro lado. Clica e joga aqui para o piso do banho. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho, vou dar um Enter para chamar o modo aparar direto e vou deletar toda a linha do piso do banho que foi lá para frente da casa. Então tá aí o resultado dos cortes feitos. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou consertar essa coluna. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,15. Clica na coluna, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. O resultado é mostrado abaixo. Então eu tenho aqui banho, dormitório, sala de estar, jantar e varanda. Aqui, ó, banho, dormitório, sala de estar, jantar e varanda. Item 35. Para desenhar a janela do dormitório, que tem um peitoril de 90 centímetros e altura de 1,20 m, desloque a linha do piso nas alturas correspondentes. Mude para a camada esquadrias e, em seguida, use o comando aparar para fazer o vão da janela lá do dormitório. Então vamos lá. Comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância. 0,9 eu vou fazer o peitoril. Clica no piso, clica para cima. Enter duas vezes para chamar o comando deslocamento e forma a distância. 1,20 m. Enter. Clica na linha que você acabou de deslocar, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então vou selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados. Eu vou fazer exatamente a mesma seleção. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou selecionar as duas linhas brancas que ficaram aqui e vou passar para a camada esquadrias. ESC. Item 36. A moldura da janela é feita deslocando-se cada linha da janela 0,03 metros, ou seja, 3 centímetros, para dentro. Lembrar que é uma janela metálica, então ela vai ser encaixada exatamente ali no vão da janela. Então, por isso que o deslocamento é para dentro. Se fosse uma janela de madeira, né, eu teria um alisar para esconder a emenda da alvenaria com a madeira. Então, seria 3 centímetros para fora. Use o comando aparar para apagar os excessos. Faça o batente central vertical na janela com 5 centímetros de espessura. Então, vamos lá. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom na região de trabalho. Informa a distância, 0,03. Enter. Clica na linha, clica para dentro. Enter. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para chamar o modo aparar direto. Vamos deletar as linhas que não são necessárias. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos ativar a camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos fazer o batente. Então, vou colocar aqui uma linha saindo de centro a centro da janela. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. São 5 centímetros no batente central, então vou dividir por 2, vai dar 0,025. Enter. Clica na linha, clica para a direita. Clica na linha, clica para a esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, deleta a linha central. Item 37. Para desenhar a janela do banho, que está em corte, o peitoril da janela do banho tem 1,60 m de altura e a altura da janela é de 50 centímetros, desloque a linha do piso nas alturas correspondentes. Em seguida, use o comando aparar para fazer os batentes da janela. Vamos lá para o AutoCAD, vamos lá para a região do banho, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 1,6. Clica no piso, clica para cima, está marcada aí a linha de peitoril. Enter para chamar o comando deslocamento, informa a distância, 0,5, clica na linha que você acabou de deslocar, clica para cima. Enter. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou apagar as linhas que não me interessam. ESC. Retornando lá para as instruções, abra o vão da janela com o comando aparar. Feche o vão com as linhas na camada alvenaria em vista. Então vamos abrir esse vão aqui da janela, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto.
Vamos abrir o vão da janela, Enter. Vamos ativar a camada alvenaria em vista, comando linha e vamos fazer o fechamento do vão da janela. Enter duas vezes para chamar o comando linha, Enter para finalizar o comando linha. Lembrar que quando essa janela for cortada, essa parede aqui eu vou enxergá-la. Então ela deixou de ser uma alvenaria em corte e passou a ser uma alvenaria em vista. Desloque as linhas em alvenaria em vista 5 centímetros para dentro do vão da janela. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,05. Clica na linha, clica para dentro, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando linha. Eu já vou selecionar essas duas linhas aqui e vou passar ela para a camada esquadrias. ESC, retornando às instruções, está aqui, ó. Coloque as linhas internas na camada esquadria. Item 38. Copie a janela do banho lá no corte AA e alinhe com a janela do banho no corte CC. Faça a projeção das linhas da janela do corte AA com as linhas de esquadria da janela do corte CC. Para isso, utilize o comando estender ou o comando linhas de construção, no caso a opção horizontal. Em seguida, apare os excessos. Então, na verdade, o que ele está pedindo para fazer é ir lá no corte AA, copiar a janela, então comando copiar, cursor na área de desenho, eu vou selecionar toda a janela do banho, Enter. Ponto base, eu vou pegar essa quina superior esquerda, vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte CC. Eu vou pousar o cursor aqui nessa região. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita, em cima do rastreador de objetos. Então, vou deixar uma cópia dessa janela nesse ponto aqui, Enter para finalizar o comando copiar. Eu vou optar por utilizar o comando estender. Então, atrás do comando aparar, eu tenho o comando estender, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha de esquadria aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, todas essas linhas aqui. Posso abrir uma janela clicando à direita, descendo e clicando aqui à esquerda. Enter para finalizar o comando estender. Eu agora vou utilizar o comando aparar. Então, comando aparar, que agora está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então, eu vou limitar meu corte a essa linha aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, todas essas linhas aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora posso deletar o que sobrou da janela do corte AA. Então, eu marquei todas as esquadrias de alumínio que tem nessa janela do banho. Obviamente, eu poderia ir dando os deslocamentos como eu fiz anteriormente no corte AA, mas eu achei mais fácil fazer dessa forma. Vamos retornar lá para as instruções. Item 39. Desenhe as portas em corte do banho e do dormitório como se elas estivessem fechadas. Lembrando que no corte, né, a porta é desenhada como se estivesse fechada. Para isso, desloque a linha do piso 2,10 metros para cima. Então, vamos lá no AutoCAD. Vamos pegar aqui o comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 2,10 metros. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Retire os excessos com o comando aparar. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então, eu vou limitar o meu corte nessa parede aqui e nessas duas paredes aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essa linha aqui e essa linha aqui. Enter. A vantagem de eu fazer dessa forma é que não vai ficar nenhuma linha em cima da esquadria. Vou desativar aqui a espessura de linha. Vamos retornar lá para as instruções. Desloque a linha que restou dentro da parede 5 centímetros para cima e coloque a linha original na camada esquadria. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,05. Enter. Vou pegar essa linha aqui, vou deslocar ela para cima. A mesma coisa aqui, pegar essa linha aqui e deslocá-la para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento.
Deixa eu dar um zoom. Vou pegar as duas linhas originais, as que estavam embaixo, e elas vão compor a minha esquadrias. ESC, instruções. Apare as linhas verticais entre a linha de esquadria e a linha de alvenaria em corte. Então, essas linhas verticais que eu tenho aqui, ó, entre a linha de esquadria e alvenaria em corte, elas têm que ser aparadas. Então, comando aparar, Enter para chamar o comando aparar modo direto. Vamos dar um zoom aqui. Eu vou deletar essas linhas aqui e vou deletar aqui do outro lado. Vamos retornar lá para as instruções. Coloque as linhas verticais abaixo da linha de esquadria na camada esquadrias. Então, essas linhas verticais aqui que estão abaixo da linha de esquadria também vão para a camada esquadrias. Menu de camadas e vou passar para a camada esquadrias. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Nesse caso aqui eu posso chamar o comando corresponder. Eu vou selecionar os objetos que eu desejo mudar de camada. Enter. E aí eu vou selecionar um objeto que tem a camada onde eu desejo transportar os objetos anteriores. Então agora está tudo na camada esquadria. Vou voltar lá. Corrija o desnível do piso do banheiro, que deve permanecer na camada alvenaria em corte. Então, quando eu fiz esse processo, vocês repararem aqui no desnível do banheiro, eu acabei colocando o desnível na camada esquadrias. Então, vou clicar aqui nesse ponto, vamos subir, ESC, ativa a camada alvenaria em corte, comando linha, cursor na área de desenho e refaz o segmento que foi apagado. Enter para finalizar o comando linha, vamos diminuir o zoom. Voltando lá para as instruções, complete o caixão da porta fechando o vão que sobrou com linhas na camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos fazer o fechamento. Então esse pedaço aqui, ele representa a espessura da madeira do caixão da porta. Eu pus aqui 5 centímetros e representa também o acabamento da porta sobre a parede. Eu vou ativar a camada de espessura de linha. Então a parede vem até esse ponto aqui, né? E aí eu encaixo o caixão da porta justamente nesse vão que eu tenho aqui disponível. Vamos desligar o comando espessura de linha, retornar para as instruções. Para fazer a folha da porta, desloque a linha de esquadria da esquerda 5 centímetros para a direita. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância 0,05. Enter. Clica na linha da esquerda, joga para a direita. A mesma coisa na outra porta. Enter para finalizar o comando deslocamento. Item 40. Com a camada esquadrias acionada, insira o bloco maçaneta globo vista superior próximo da porta. Aplique a rotação necessária. Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui na região da porta. Confere se você está na camada esquadria. Vá lá no botão inserir e aí localiza o bloco maçaneta globo vista superior. Clica no bloco, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom e vamos aplicar uma rotação. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona todo o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa base da maçaneta e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Vamos digitar aqui 270. Enter. Vamos retornar lá para as instruções. Mova o centro da base da maçaneta a 1,10 m de altura do início da porta. Para isso eu vou utilizar o comando mover junto com a ferramenta snap-d e coordenada relativa polar. Então vou marcar um ponto base ali no início da porta. A partir de ponto base, o meu deslocamento será @1.1, sinal de menor 90. Então vamos lá. Comando mover, cursor na área de desenho e selecione o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da base da maçaneta. Eu quero colocar esse bloco a 1,10 m de altura do início da porta. Então, vou digitar o comando d. Ponto base vai ser o início da porta. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento vai ser 1.1, 1,10 m, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Retornando às instruções,
espelhe a maçaneta para o outro lado da porta. Para isso eu vou usar as ferramentas ou Snap Mid2 e Perpendicular. Então vamos lá. Vamos diminuir aqui um pouco o zoom. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar a maçaneta com uma janela de seleção Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro da janela Window é que serão selecionados. Então vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Enter para finalizar a seleção. Especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento. Ora, eu vou diminuir o zoom. Eu quero que o espelho comece exatamente no meio da folha da porta. Então, para eu localizar esse meio, eu vou digitar a ferramenta Snap Mid2. Primeiro ponto do meio vai ser o início da porta. O segundo ponto do meio vai ser o final da folha da porta. Para onde eu vou jogar essa maçaneta? Já está aparecendo aqui, ó. Vou ligar lá no final da porta. Você pode usar o comando F8, né? Ou então você usa a ferramenta ou Snap perpendicular. Então, contra o botão direito do mouse, escolha a opção perpendicular e faça a ligação aqui embaixo. Excluir objetos de origem? Não. Se você observar, a maçaneta está inserida de forma correta. Eu vou copiar essa maçaneta agora lá para outra porta. Então, comando copiar cursor na área de desenho. Eu vou abrir uma janela de seleção Window. Vou dar um clique à esquerda e um clique à direita, pegando os objetos que eu desejo. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser, por exemplo, o início da porta. Tem que ser um ponto base que se repete lá do outro lado. Então, vou pegar aqui o início da outra. Enter para finalizar o comando copiar. Retornando às instruções, o resultado é mostrado abaixo. Aqui está dizendo que essa coluna aqui tem que estar na camada alvenaria em vista. É exatamente o item 41. Corrija o pilar da direita para a camada alvenaria em vista, pois ele não foi atingido pelo corte. E as extremidades da laje e a extremidade da varanda na camada alvenaria em corte. Então, se você observar aqui na planta baixa, eu estou aqui como observador em cima da linha de corte e eu estou enxergando um pilar e esse pilar ele não foi cortado. Então, a alvenaria tem que estar em vista. Vamos lá, vamos selecionar essa linha aqui e vamos passar para a camada alvenaria em vista. ESC. Eu agora vou pegar essa linha aqui de baixo e vou passar ela para a camada alvenaria em corte. ESC. A mesma coisa, essa linha que está aqui. Eu posso chamar o comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar o objeto que eu desejo mudar de camada, vamos pegar lá do outro lado também, Enter para finalizar a seleção e agora eu vou clicar no objeto que eu tenho uma camada correspondente. Então, por exemplo, eu quero passar para a camada alvenaria em corte, eu sei que esse objeto está na camada alvenaria em corte, basta clicar sobre ele que os objetos são trocados de camada. Vamos voltar lá para as instruções. Nos demais pilares, na verdade, nas demais paredes, com o comando linha, faça uma cinta de amarração com 20 centímetros de espessura na camada alvenaria em corte. Com o comando aparar, apague a linha entre a cinta e a laje. Eu posso, por exemplo, pegar aqui essa laje e jogar ela 20 centímetros para baixo. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0.2. Clica na linha de laje e joga para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu agora vou chamar o comando aparar, Enter para o modo aparar direto e vou apagando as linhas. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha aqui eu vou ter que apagar com o comando delete. Então seleciono ela, comando delete. Comando aparar novamente, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, eu vou fazer a ligação da cinta com a laje. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos voltar lá para as instruções. Acione a camada Achura geral ou Achura concreto e achure a laje e o contrapiso no padrão AR-Conc, concreto, escala 0,001. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Vamos ativar a camada Achura geral. Ferramenta Achura, padrão AR-Conc, escala 0,001. Enter, cursor na área de desenho. Se eu quiser fazer duas achuras independentes,
Eu posso, por exemplo, achurar primeiro a laje, Enter para finalizar o comando achura e chamo o comando achura novamente. Está lá, padrão ARConc, escala 0.001, e eu faço a achura do contrapé. Enter para finalizar o comando achura. E aí agora essas achuras aqui são independentes. ESC, retornando para as instruções. Para fazer o telhado, use o comando rotacionar novamente. O ponto base, de novo, vai ser aqui na superior direita da laje, só que o ângulo agora vai ser 270. Para fazer o alinhamento do corte CC com a planta baixa, use o comando mover se necessário ao alinhamento. Então vamos lá para o AutoCAD. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte CC. Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser o canto superior direito da laje. Vou digitar o ângulo 270. Enter, e vou diminuir o zoom. Retornando para as instruções, utilize linhas de construção, opção horizontal na camada cobertura, para fazer a projeção da interseção da linha de corte CC com as linhas de telhado para vista em corte. Faça o mesmo com a cumieira do telhado. Considere que a altura do telhado é de 1,575 metros, ou seja, inclinação de 35%. Trace uma linha saindo a 1,575 metros de altura da extremidade da linha de cumieira para cada uma das extremidades da laje. Então vamos lá. Primeiro, vamos ativar a camada cobertura, expandir a ribbon desenhar, linhas de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Então vamos marcar a interseção do plano de corte CC com as linhas de telhado. Então eu tenho uma interseção aqui nesse ponto. Eu já vou aproveitar para marcar a cumieira. Ela começa aqui nesse ponto e termina nesse outro ponto aqui. E aí eu tenho mais uma interseção nesse ponto de baixo aqui. Enter para finalizar o comando linhas de construção. Para poder fazer a inclinação certinha do telhado, sem depender dos valores de altura, eu posso utilizar a inclinação de 35%. Então, vou chamar o comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui exatamente próximo a esse ponto. A partir desse ponto, eu vou deslocar arroba 1 metro, sinal de menor. Como eu vou para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Ora, se a inclinação é de 35%, para cada 1 metro que eu caminho aqui nesse caso na vertical, eu vou caminhar 35 centímetros na horizontal. Então, arroba 0,35. Como eu vou caminhar para a direita, o ângulo é 0. Então, sinal de menor, ângulo 0. E eu já posso fazer a ligação da hipotenusa. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o triângulo retângulo que eu fiz aqui. Enter. Ponto base vai ser o início do triângulo retângulo, eu vou colocar ele exatamente no início da laje. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar esse retângulo que ficou aqui. Posso apagar também as linhas dos catetos. E agora com o comando estender eu resolvo o problema. Comando estender, que está atrás do comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a linha de cumieira. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui da hipotenusa. Enter para finalizar o comando estender. Agora com o comando linha eu faço a ligação simples, né? Eu vou pegar aqui essa extremidade e vou jogar aqui para o lado. Ctrl botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular. E aí agora eu faço a ligação na quina da laje. Enter para finalizar o comando linha. Vamos retornar lá para as instruções. Em seguida, interligue as linhas de construção horizontais originadas da linha de corte com uma linha vertical. Com o comando aparar, apague as linhas de construção. Então vamos lá. Ele está pedindo para fazer a ligação das linhas de construção com o telhado. Então, comando linha, cursor na área de desenho. Eu tenho uma interseção aqui nesse ponto e uma outra interseção aqui nesse outro ponto. Essa linha aqui é exatamente o limite da minha visualização do corte. Eu agora posso apagar as linhas de construção. Não precisa ser com o comando aparar, eu posso apagar elas direto aqui. Delete. Vamos retornar às instruções. Use o comando rotacionar, ponto base, quina superior direita da laje, ângulo de 90 graus,
para alinhar o corte CC agora na horizontal novamente. Apaga as linhas de construção restantes, eu já apaguei. Então vamos lá. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o canto superior direito, e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Não preciso apagar as linhas de construção que eu já apaguei no procedimento anterior. Vamos retornar lá para as instruções. O resultado é mostrado abaixo. Agora eu tenho aqui a marcação do meu limite de visualização do corte CC. Item 45. Com o comando quebrar em um ponto, quebre as linhas inclinadas do telhado na interseção do corte X. As linhas acima do corte XX deverão ser colocadas na camada cobertura em projeção. Então, todas essas linhas aqui em cima, na verdade, eu não estou enxergando. Então, elas têm que estar na camada cobertura em projeção. Vamos lá? Primeiro, vamos quebrar a linha inclinada do telhado em um ponto. Então, expande a ribbon modificar, comando quebrar em um ponto. Cursor na área de desenho, seleciona a linha inclinada e eu vou quebrar exatamente aqui no ponto de interseção. Agora eu tenho duas linhas separadas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Expande a ribbon modificar, comando quebrar em um ponto, seleciona a linha que você deseja quebrar e em seguida especifique o ponto de quebra, exatamente aqui na interseção. Então agora aqui eu tenho duas linhas separadas. Próximo item, desloque as linhas do telhado 5 centímetros para fora, exceto a linha horizontal, que é o meu limite de visualização do corte, cujo deslocamento será para dentro. Feche as extremidades do telhado com linhas na camada cobertura. Combine os comandos estender, aparar e linha para deixar a figura como mostrada abaixo. Então está aqui a figura do telhado. Vamos lá para o AutoCAD. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância 0.05. Enter. E aí eu vou clicar em todas as linhas e vou jogar elas para fora. A linha horizontal eu vou deslocar 5 centímetros para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu já vou aproveitar, vou passar essas linhas aqui de cima para a camada cobertura em projeção. Então seleciona, vai lá no menu de camadas e chama camada cobertura em projeção. ESC. Agora vamos chamar o comando estender. Cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da seleção. Eu vou selecionar as duas linhas externas do telhado, Enter para finalizar a base da seleção, segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas extremidades aqui, eu posso abrir uma janela, e essas duas outras extremidades aqui do outro lado, também posso abrir uma janela. Enter para finalizar o comando estender. Eu agora vou trabalhar os grips, fazendo-se os deslocamentos necessários. Então, vou selecionar essa linha daqui de cima, pega o grip e joga para baixo, seleciona a linha tracejada, pega o grip e joga para baixo. ESC, pega esse grip aqui e joga para trás, pega o grip de cima, joga para baixo. Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, pega o grip, joga para baixo, ESC, clica na linha de cima, pega no grip e joga para baixo. ESC. Mesma coisa aqui embaixo. Posso utilizar o comando aparar, que está atrás do comando estender. Cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E eu vou apagar as linhas que não são necessárias, somente essas duas aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos voltar lá para as instruções. Item 47, insira o bloco símbolo de nível cortes 1/50 na camada símbolo de nível, informando o nível de cada piso. Então vamos primeiro ativar a camada símbolo de nível, botão inserir, bloco, símbolo de nível, cortes 1/50. Clica sobre esse bloco, vamos começar aqui com a varanda, vou colocar exatamente no meio da varanda. E ele me pergunta qual é o nível desse piso, mais 0,10. Ok? Vou copiar esse bloco, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a parte de baixo do bloco.
Vou colar exatamente aqui no meio da sala de estar jantar. Para isso eu vou precisar da ferramenta OSNAP MIDI 2. Enter. Primeiro ponto do meio vai ser aqui o início da porta. Segundo ponto do meio vai ser aqui na coluna. Mais 0,10 está no meio certinho. Vou fazer o mesmo procedimento aqui para o dormitório. Ferramenta OSNAP MIDI 2. Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o início dessa porta. Segundo ponto do meio vai ser a porta oposta. E a mesma coisa aqui no piso do banheiro. O piso do banheiro é um piso à parte, eu já posso colocar direto aqui com a ferramenta OSNAP meio. Enter para finalizar o comando copiar. E agora eu vou corrigir os níveis. Então, duplo clique no bloco. No lugar de mais 0,10, aqui no banheiro, mais 0,25. Ok? Aqui no dormitório, no lugar de mais 0,10, mais 0,28. Ok? E a mesma coisa na sala de estar jantar, mais 0,28. Ok? Diminui o zoom. Vamos voltar lá para as instruções. Ative as camadas cotas e texto legenda. Faça as cotas internas como sugerido abaixo. Então está aqui uma sugestão de cotas. Vamos lá? Então eu vou acender a lâmpada e texto legenda, que por acaso já está ativo. ESC. E eu agora vou começar a fazer a cotagem. Vou começar com a cotagem externa. Então vamos lá, vamos acionar a camada cotas. A camada cotas é a camada corrente e vamos começar a fazer a cotagem externa. Um detalhe é que faltou fazer o fechamento aqui do telhado, então deixa eu retornar aqui para a camada cobertura e já fazer o fechamento do telhado. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos fazer o fechamento do telhado aqui. Diminui o zoom, vamos lá para o outro lado, comando linha, cursor na área de desenho, enter para finalizar o comando linha. Agora sim vamos fazer a cotagem da casa. Ativar a camada cotas, expande a ribbon anotação, confere se você está no modelo de cota executivo 1:50, clica fora. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cotagem primeiro desse ponto aqui. Pegar da varanda até o início da laje. Eu tenho 2,98 m. Menu cota, ferramenta continuar. E aí eu vou pegar aqui a espessura da laje. Enter para finalizar a cota 2,98 m. Vamos pegar lá do outro lado, na outra extremidade. Vou selecionar essa extremidade aqui para ser continuada. E vou pegar aqui a espessura do piso da varanda. Enter para finalizar a cota de 2,98 m. Enter para finalizar a ferramenta cota continuar. Agora eu vou fazer o alinhamento das duas cotas de 0,10. Vou pegar a ferramenta janela de zoom para tentar colocar as duas cotas na maior área de visualização possível. Vou clicar aqui na cota de 0,10, afasto o cursor, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover com linha de chamada. Eu preciso alinhar com a cota de 0,10 lá de baixo, então pouso o cursor na cota de 0,10, a hora que a ferramenta ou snap extremidade aparecer, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos. Eu vou deixar aqui mais ou menos nessa posição. ESC, agora eu vou lá do outro lado, ferramenta de cota linear, e vou pegar desse piso aqui até o início da laje. 3,08 m. Não vou fazer a cotagem do telhado por conta da quantidade de linhas invisíveis que eu tenho aqui. Vou fazer agora a cotagem da janela do dormitório. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Primeiro, vou começar com esse ponto aqui, ó. Ctrl botão direito do mouse, escolha a ferramenta perpendicular. E aí eu tenho o peitoril a 90 centímetros de altura. Menu cota, continuar. Enter, porque eu não quero continuar da extremidade de baixo.
Tá pedindo para eu selecionar a extremidade que eu desejo continuar, a extremidade de cima. Eu vou marcar aqui 1,20 m do vão da janela. E por último, contra o botão direito do mouse, escolho a opção perpendicular e eu vou marcar a laje. Enter para finalizar a cota de 0,90. Enter para finalizar o comando continuar. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, eu vou cotar a porta. Então, a porta eu vou começar aqui nesse ponto e ela vai até esse ponto aqui, ó, 2,10 metros. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar agora desse ponto aqui até esse ponto aqui. Deixa a cota de 0,70 alinhada com a cota de 2,10 metros. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou pegar o pé direito dentro do dormitório. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, contra o botão direito do mouse, escolha a opção mais próximo. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui no piso do dormitório. Por exemplo, nessa região aqui. Contra o botão direito do mouse, escolha a opção perpendicular e faça a ligação na laje. E aí eu vou deixar a cota de 2,80 metros mais ou menos nessa posição aqui. Como se ela estivesse fazendo o fechamento de uma cota de primeiro nível. Eu agora vou fazer a cotagem da janela do banheiro. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou cotar, por exemplo, o peitoril. Então, vou pegar aqui do início do piso até o peitoril da janela. Eu tenho um peitoril de 1,60 m, vou deixar aproximadamente nessa posição aqui. Menu cota, continuar. Vou pegar a altura da janela, 0,50 m. E agora eu vou pegar a altura da laje. Contra o botão direito do mouse, escolho a ferramenta perpendicular. Enter para finalizar a cota de 1,60 m. Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Se eu quiser, eu posso fazer a cotagem da espessura da viga. Não é necessário, que certamente o engenheiro vai mexer nesse valor. Então, vamos chamar a ferramenta de cota linear. Vamos cotar, por exemplo, essa viga aqui. Está dando 0,20 centímetros. Eu posso deixar nesse formato, ou então eu clico na cota para selecioná-la, pouso o cursor no grip de texto e escolho a opção mover com linha de chamada. E aí eu vou deixar os dois 0,20 alinhados e vou clicar aqui nessa posição. ESC. Vamos diminuir o zoom para ver como está ficando o desenho e retornar lá para as instruções. Vamos subir um pouquinho. Insira o bloco legenda da planta 1:50 na camada texto legenda. Informe o número da planta, no caso é a planta 04, o tipo de planta, corte CC e a escala. Nós vamos imprimir na escala 1:50. Então vamos lá, vamos ativar primeiro a camada texto legenda. Botão inserir. Legenda da planta 1:50. Vamos posicionar a legenda da planta aqui na varanda. Pouso o cursor no início da varanda. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu vou caminhar um pouco aqui para baixo. Clico. Ele me pergunta, o número da planta é a planta 04. Identifique a planta, é o corte CC. E a escala 1:2.50. Ok. Vamos diminuir o zoom para ver como é que está ficando o desenho. E com isso, nós finalizamos o corte CC. No próximo vídeo, iremos desenvolver as fachadas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. Até uma próxima. Fui!